Fala, meu povo, eu sou Danilo Viana, estamos em mais um ShepaCast edição global, é isso mesmo, pessoal. Vários assuntos, vários movimentos aqui falados e hoje a gente vai falar sobre cultura, sobre lazer, empreendedorismo e mais focado em esporte. Como é que o empreendedorismo profético está atuando em meio ao esporte? E é por isso que nós trouxemos aqui eles, Alan e Carol, são idealizadores e fundadores do CT 085, que eu particularmente não vou falar muito para deixar eles explicarem. Então a gente já vai sendo direto aqui. Quero que vocês se apresentem e falem como é que surgiu esse projeto até a gente chegar na convergência do CT 085 e o Mover de Deus Global. Explica aí, galera. Oi, gente, boa noite. Eu sou Carol, né? E assim, já para não se estender muito, porque a história é bem longa, tá? Eu vou resumir. Não tem como falar do movimento de Deus, ou aliás, do CT 085, sem falar do movimento de Deus. Por quê? Porque o CT 085 ele nasceu de uma palavra que eu recebi do Senhor dentro de uma noite de avivamento na Casa Amarela, né? Eu tenho um primo que o nome dele é Davi, hoje ele é campeão mundial, né, do esporte que nós desenvolvemos, trabalhamos, que é o fute-mesa. E o Davi estava naquela noite de avivamento e o Senhor foi claro quando ele disse assim: cuida dele e diz que eu amo ele e que eu ainda vou usar muito ele, né, através do esporte. Nossa. E aí, como a gente tinha feito aquele curso de mídia do Vambora, né? Eu fiz tudo que era da Casa Amarela, eu tô no meio. Então, eu fiz na época. E aí, o Davi estava começando a engajar nesse esporte. E aí, o Davi falou para mim assim: prima, tu pode me ajudar e tal, na rede social e tudo? Eu achei legal e para fazer um estágio, né? Ajudando ele ali na rede social, sem nenhuma pretensão de nada. Tipo, zero, né? Não sabia nem que era o esporte, nem nada. Mas eu sempre fui uma boa vendedora. E aí já sabe, né? Pessoa que é boa vendedora. Já estava por dentro do marketing, né? Já estava por dentro do marketing, de comunicação, né? De como se expressar e tal. Enfim, comecei a ajudar ele na rede social. E na época ele tinha um pessoal que ajudava ele, a dupla dele, que é o Luiz, né? E dava apoio, sabe? Uns caras com banca de aposta, essas coisas. E, na época, eles precisavam de uma ajuda para a viagem, né? Para eles irem para a competição. 2 dias antes de eles precisarem das passagens para a viagem, o cara deu para trás. Nossa. Gente, assim, 2 dias antes, para eles competirem, aí ele deu para trás. Aí foi quando eu disse, não, eu preciso, né, cumprir aquilo que o Senhor me disse de uma forma diferente. Não na rede social, que eu estava só ajudando, mas de uma forma que realmente a gente pudesse levar eles ali para aquela competição. Então aí foi que a gente se reuniu, a gente começou a conversar. O Alan é professor de educação física, né? Aí, assim, a mulher que é desenrolada, o que é que ela faz? Ela arruma os BO pro marido. É verdade. Entendeu? Ela edifica a casa e o marido sustenta. Então, é isso aí. Aí, o que que acontece? Começamos, o Davi dizia assim, prima, não tem uma mesa para... Eles não tinham mesa, né, para treinar. Eles treinavam com a mesa emprestado, né? E eles não tinham um local para treinar. Eles não tinham nada, mas eles tinham o talento, né? Tinha fome, né? Isso, e assim, e a paixão acontecer pelo esporte, né? E aí eles iam para as competições e ganhavam. Arrastavam tudo, assim. Caraca. Puro talento mesmo. Aí pronto. Aí eu disse, pois você não tem não? Pois você vai ter. Você vai ter, a gente vai montar uma escolinha, e aí a escolinha traz o recurso, né? Porque o meu pai, ele é um cara que lega o esporte na nossa casa, né? Meu pai foi jogador profissional de futebol, então assim, a minha vida inteira foi dentro do esporte, né? E aí o meu pai disse, faz a escolinha, né? Deu a ideia de a gente fazer a escolinha, cobrava uma taxa e todo o dinheiro que entrasse ajudaria os meninos para as competições, né? Então foi isso que nós fizemos. Daí
Dentro do esporte, os meninos eram chamados pelo nosso DDD, né? Eu acredito muito por influência do Matuê, né? Do cara que é da música e tal, que aí virou a galera do 085, né? Pra você que tá assistindo aí de outro estado, né? O 085 é por conta de Fortaleza, Exatamente, né? é o nosso DDD. E aí eu criei o CT 085, né? Muito legal. Muito legal. E aí, assim. pra mim entender assim, Carol, contigo, Alan, agora. A Carol, ela herdou o sonho ali, ela entendeu, né, o propósito de fundamentar. Porque o Fute-Mesa até então era muito, como é que eu posso dizer, protótipo, né? O pessoal tava começando, ainda não tava naquela fama que tá hoje, né? Não, acho que não era nem esporte de fato ainda, não sei. E aí a Carol teve a ideia, Deus falou com ela naquele momento ali, ela começou a fundamentar. Mas como é que começou, Alan? Os movimentos do CT mesmo, do local, a movimentação que vocês entenderam, dizendo, cara, a gente precisa de um local para abrigar esses meninos, tô dando já um spoiler aqui, né, sobre os meninos lá, porque eu conheço o projeto deles, mas para abrigar eles, porque nós sabemos que em lugares periféricos, o crime, toda essa participação é muito ativa. Então a gente, como igreja, precisa ser o dobro de ativo, a gente precisa estar por cima. E isso tem totalmente a ver com a Global, né? É darmos uma mesa realmente para a cidade, para poder fazer com que o crime, as drogas, a corrupção, ela não tenha mais local. Quando foi que vocês entenderam assim? Qual foi o momento? Cara, a gente precisa de um local físico, a gente precisa ter uma administração, a gente precisa ter um CEO, a gente precisa ter um administrador. Como é que rolou isso? Bom, boa noite. Sou Alan Farias, eu sou o treinador específico do esporte no CT. E aí iniciou primeiro com uma ideia, né? Tipo, onde a gente vai colocar esse pessoal todo? Primeiro iniciou só com o Davi e com o Luiz, e aí foram entrando os novos alunos. E aí o Hipólito, né? Um amigo nosso, tava nessa busca com a gente. Conhece o Hipólito? Conheço, né? Tava na ajuda com a gente buscar o espaço, e ele falou, cara, Carol, tu lembra daquele local que era um society há 15 anos? 15, 20 atrás? Ele tá abandonado. E aí a gente deu um start na gente, fomos olhar. E aí esse local hoje é um galpão, né? Que ele tava abandonado há vários anos. Há anos atrás no bairro ele tinha sido um local de esporte. Que houveram eventos esportivos nesse local. E aí nós... Só um parênteses aqui pra galera que tá ouvindo. A gente tá bem solto aqui, galera, bem de boa. Nós somos do mesmo bairro, pessoal. Eu, Danilo, Carol e Alan, a gente se conhece há muitos anos aí, quase na adolescência. O que pode vir de bom da Calcaia? O que pode vir de bom de Nazaré, né? O que pode vir de bom da Calcaia? Então, tudo que o Alan tá falando, eu posso testificar, gente, com toda a certeza do mundo, porque eu vi esse movimento de esporte há 15 anos atrás, eu vi como foi tomado o Metrópole por um setor assim de criminalidade, eu vi o trabalho que eles estão fazendo de fato. Pronto, e aí nós entramos no espaço, a gente viu que estava deteriorado, absurdo. E aí, junto com os meninos e com o pessoal que joga o esporte em Fortaleza, porque nós somos de Calcaia em Fortaleza, começou a vir ajudar a gente na limpeza, na reconstrução do espaço. E aí foi quando eu entrei na parte... Entrei inicialmente só para ajudar os meninos, né? E aí no esporte até então não tinha ninguém que fizesse a parte técnica, a parte tática, de como eu jogo, de como eu evoluo. E aí, com a minha expertise da educação física, eu comecei a desenvolver os treinos com eles. Uniu a ideia. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, né? Ó, falou em bola, parecia uma bola aqui, ó. Profético. É o meu filho, pessoal, que tá jogando bola ali. É normal, isso é global, isso é global. Eu sempre fui um apaixonado por esporte, né? Desde a minha infância, adolescência, sempre joguei, participei de eventos, de campeonatos. Então foi só um start, porque de fato eu não estava cumprindo o que eu amo, o meu propósito. Depois que eu entrei na Casa Amarela, eu entendi que o meu propósito é esse. Levar as pessoas, através do esporte, a se desenvolverem. Tanto como atletas, como pessoas. Esse é o trabalho que a gente faz lá hoje. Amém, gente, que legal. Quero fazer uma pergunta para vocês. Hoje nós entendemos que todas as empresas que abrimos como empresários, elas são a extensão do reino de Deus, né? Eu me lembro que há 10, 20 anos atrás, o movimento igreja, né? O movimento eclesiástico, ele tinha muito essa questão do santo e o profano, né? Você tá no seu trabalho até às 17 horas, você bota sua mochilazinha ali, pronto, agora você vai ser crente na igreja, né? E isso é de fato uma farsa, né? A religiosidade colocou isso na nossa mente. Porque próprio Paulo falava, tudo que fizerdes, em tudo que for fazer, faça para a glória de Deus. Então, assim, hoje o pensamento que eu tenho de crescer minhas empresas é para dar dignidade a pessoas,
é para colocar o evangelho dentro da mente delas. Tudo que eu faço é pensando no reino de Deus, né? E a gente sabe que o diabo ele tem muitas armas, muitas ferramentas, mas o reino de Deus tem muito mais. E a gente, por muitos anos, desprezou uma das ferramentas mais fortes do mundo, que é o esporte. Cara, eu tenho certeza, você que tá aí na sua casa, no seu carro, na sua empresa assistindo, você tem ou conhece alguém, ou da família, ou um primo, ou não sei, ou um amigo, que foi salvo do mundo do crime por conta do esporte. Seja futsal, seja jiu-jitsu, seja... Cara, não importa o que seja, mas o esporte como em si, ele tem esse trabalho social muito grande. Imagina só o esporte coligado a Jesus, o esporte coligado ao reino de Deus. Eu queria entender como é que vocês implementam essa mentalidade nos alunos lá, né? Porque eu vejo muitas vezes, de fato, uma oração, vocês conversam com eles, vocês têm essa troca de ideia. E assim, pessoal, os campeões brasileiros hoje, né? São do CT, né? E mundiais, né? Desculpa, Brasil. Sobe o nível, né? Sobe Somente os brasileiros e mundiais estão lá, viu? Técnico da seleção Eu brasileira, ia falar né? já, foi um spoiler. Entregou. Desculpa, Mas já eu então. falo, vou fazer uma pergunta sobre isso. Mas como é que vocês têm colocado fundamentos, Carol, para que o reino de Deus ele seja glorificado, estabelecido e principalmente um fator geracional, né? A gente fala muito aqui no treinamento geracional. Como é que vocês têm feito lá para que esse trabalho não pare com a Carol e com o Alan, mas que ele progrida e ele tome forma para que dure 50, 100 anos e o reino de Deus seja glorificado ali? Danilo, essa pergunta é muito boa. E o que é que eu tenho entendido do Senhor para esse tempo, né? Nós pegamos os meninos já adultos, formados, a maioria deles, porque a gente tem a categoria de base, né? Que o Alan tem esse trabalho. Inclusive, como você bem falou, fomos campeões, ganharam tudo no Brasileiro. E assim, os mais velhos, que no caso são os profissionais, que já vinham de uma outra realidade, né? A gente já pegou o barco andando, como fala, a gente tem uma dificuldade maior, sabe? De implantar a mentalidade. O que é que a gente recebe de feedback deles? É que, de fato, nós somos diferentes, né? De tudo que eles já tiveram, né? Nós não exploramos eles, nós não... tipo assim, né? Nesse sentido de... O esporte ele é muito assediado pelos políticos, né? Quando quer aparecer só na hora da foto, entendeu? E aí depois esquece. Muitos então, oportunistas, exatamente. Né? Então. Inclusive pessoas que também são empresários, né? Muitas pessoas tentaram trabalhar com fute-mesa, fazendo eventos e acho que viram que não tinha tanto lucro, né? Porque às vezes a pessoa só visa o lucro e aí não tem e desistiram, né? Tanto que eu disse, gente, quem fizer isso por dinheiro tá maluco, principalmente no Brasil. Porque, de fato, como você bem falou, o esporte, ele é uma das maiores ferramentas de transformação social que eu conheço. Né? A gente sabe muito bem, o Rutênio é uma prova viva de que ele iniciou com o esporte, né? Nós iniciamos lá no CT, eu estava lembrando agora, o senhor estava me lembrando aqui agora, que primeira coisa que a gente fez foi um campeonato, nós abrimos o CT com uma oração, né, declarando que o Senhor era o dono daquele lugar, que Deus estava no fute-mesa. Engraçado que na época que o esporte é muito novo, né? Para quem não sabe, foi em 2019 o primeiro campeonato que aconteceu. Então, tá tudo muito novo, né? Tudo muito recente. A gente está começando aí a construir, graças às redes sociais, que a gente sabe que tem esse boom, né? Que aí você cresce na rede social, aí você tem visibilidade, as pessoas começam a te enxergar, né? Daí vem o tal do interesse de, às vezes, né? Que muita gente tem. Então, existe isso. E falando da categoria de base, a gente fundamenta muito isso. Tem até uma história engraçada que um dos meninos que começou lá no CT, ele é bem pequenininho, ele é um dos atletas que é craque demais, assim. Gente, tem nem tamanho de gente. Pensa, pequeno, do tamanho da mesa. Ele é do tamanho da mesa, mas é um fenômeno. E quando ele chegou lá, o Riquelme, né? O nome dele é Riquelme. Ele estava sendo aliciado pelos mais velhos, tipo assim, para influenciar a galera na rede social dele, porque
Ele, tipo assim, a gente tem vídeo com ele de 10 milhões de visualizações. Nossa. Então, assim, estourou, sabe? E como estourou, aí ele cresceu na rede social e tal, e tava tava começando a querer divulgar o Tigrinho, Entendi. entendeu? Por influência do meio, né? As casas de apostas visam muito, né? esse Muito meio, né? esporte. E assim, Danilo, fala sério, por exemplo, a gente que não tem dinheiro, né? O dinheiro mesmo, porque a gente faz o esporte, o que acontece? A gente pega o dinheiro e investe em pessoas. Entendi. Você entendeu? Todo o dinheiro, todo o recurso que entra no CT, a gente investe em pessoas. Todo o recurso. Então, fica mais difícil para a gente poder desenvolver como um negócio rentável. Entendi. Entendeu? E a curto prazo. Porque, de fato, a gente sabe que existe a possibilidade, mas a longo prazo. A curto prazo é mais difícil. Mas, enfim, ele estava começando a divulgar esse tigrinho. Aí eu peguei e falei, tá rico, né? Não sei o quê, com tigre. E a gente abençoava ele, porque realmente ele vem de uma realidade muito dura, entendeu? E tanto que ele cuida do irmão para a mãe trabalhar, o irmão mais novo de 5 anos, que já tá lá também, indo jogar, só tô vendo. Então, eu falei para ele, se você começar a divulgar tigre, ou você vai pagar a mensalidade do CT, que a gente não deixava ele pagar na época, dava a bolsa para ele, né? Ou então você não treina mais no CT, você vai ter que escolher. E ele ficou chateado comigo na época, eu fui bem dura com ele. Às vezes é preciso, né, Claro, Danilo, para formar, ensinar. né? Forjar E aí passou 2 meses sem ir lá no CT e tal. E é incrível que depois ele veio e disse, não, tia, eu não vou mais divulgar isso, não sei o quê. E aí o Alan falou com ele também, não foi amor, ele chegou pro Alan e falou, não, tio, não vou fazer isso. Aí o Alan tá... Não, e aí essa prensa, né? Tanto que hoje ele é um dos meninos que, como a gente fala no esporte, ele puxa fila. Ele é o primeiro a chegar, ele é o último a sair. Ele, quando alguém Talvez se tá vocês mal, não tivessem falado, né, não teria tido esse resultado, né? campeão brasileiro de 4 categorias que ele jogou, ele ganhou 2. E foi vice em 2. Então é um menino que virou absurdo. E a gente entende, quando a gente fala de como a gente lida, né, com eles, a gente bate muito na tecla de eles, mesmo que eles vivam hoje numa realidade difícil, eles não precisam estar lá, continuar lá. O lugar que você nasceu não pode definir o lugar que você vai sair, né? Isso, é tanto que muitos desses meninos, é a primeira vez que eles viajam de avião com a gente pra competição. Você vê os olhos deles brilhando na primeira competição, quando eles chegam que vê a estrutura e tudo. E a gente sabe que o Metrópole não é uma favela, mas é um bairro em que o crime, ele de fato ele tem uma comanda. participação, né? De fato. Eu vim de uma parte do Metrópole onde o crime ele era enraizado, que é ali pro lado a parte mais baixa do Metrópole. E eu sei a realidade que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Eu sei o que é a criminalidade bater na tua porta. E Jesus salvou minha casa. Então, além da gente colocar princípios esportivos, a gente coloca os princípios de Jesus na vida deles. A gente tem nosso Open funcionando, que é legal. O Daniel e o Rodrigo vão... acontece o Open nas quartas-feiras ou nos sábados, depende da semana. Então a gente coloca os princípios eternos na vida deles. Para que, independente se eles vivam do esporte ou não, eles vão ser homens que têm o coração queimando por Jesus. Amém. Que legal, gente, que legal. Eu queria fazer só mais uma pergunta pra gente finalizar aqui. Alan, Carol soltou um spoiler, né? Uma das nossas mentalidades, de fato, uma das coisas que nós pregamos e vivemos, é que nós entendemos que aquele local que um filho de Deus não está, um filho das trevas vai estar. Você não tem para onde correr. Seja numa empresa, seja no esporte, seja na cultura, no lazer. E por que eu tô falando nisso? Eu tô falando nisso porque nós vivemos e atuamos no mundo com um Deus que ocupa os espaços, que faz com que aqueles espaços sejam glorificados para Ele. E aí o Alan recebeu um baita convite, gente. Esse ano foi esse ano, não? Foi esse ano. De ser o treinador da seleção brasileira, de representar a nossa seleção brasileira em outro país, né? Não, foi aqui, no Brasil, né? São Foi Paulo, no Brasil. São Paulo.
mas ele foi chamado para ser técnico da seleção brasileira e eu queria que tu compartilhasse como é que foi esse, pra gente finalizar aqui, como é que foi esse chamado, como é que foi ter participado, ter representado a nossa nação e um filho de Deus, né, de fato, alguém que entende da palavra, tá representando ali. Foi uma surpresa, né? Porque já se vinha falando do Mundial, porque o esporte de futebol ele é muito praticado na América, né? Brasil, os países da América do Sul, América do Norte, eles já jogam bastante. Na Europa, eles jogam mais o tecbol, que é o da mesa curvada, né? Que ele é o esporte europeu. E aí esse primeiro Mundial foi mais para unir os povos, foi mais para união, para que principalmente a Europa, tiveram países da Ásia, conheçam o esporte. É tanto que hoje eles levaram o esporte para os países deles, já estão abrindo as federações, as confederações. E aí foi quando o presidente da Confederação Brasileira, primeiro que eu não sabia, foi tudo combinado com ela. Eu descobri, foi engraçada a história. Sem querer querendo. Sem querer querendo. Ela estava doente, ela pegou a chikungunya e a gente estava no hospital. E aí eu falando para ela assim, meio que morta, né? Meio que morta assim. E aí eu falando, amor, eu queria ir pro Mundial, ó. E aí ela começa a rir do nada. E aí ela vai pro consultório, eu pego o celular dela e, como a gente pega o celular do outro, abri uma conversa que tinha o presidente da confederação mandando para ela a arte que ia ser soltada no outro dia, falando que eu seria convocado. Caramba! E aí, quando ela chega, ela me vê, abre a arte, cara. E aí, quando ela volta, ela vem e fica doente e com raiva dentro do hospital. E aí, no outro dia, e aí eu nem dormi, né? Passei a noite, quando foi no outro dia, o Felipe, que é o presidente, liga, falou, ó, então surpresa pra ti no Instagram. Aí quando eu olho, tem lá a convocação e tal, uma arte. E aí, tipo assim, viralizou, sei lá, 300, 400 comentários, não foi na foto. E aí, quis chorar, fiquei feliz, e aí foi isso. Fomos lá, representamos. Fomos no Mundial foram 5 categorias, né? E nós vencemos as 5 categorias. Amém. Feminino, masculino e misto. Venceu só tudo que foi participar. Passamos só o isso carro. mesmo, né? Tá tranquilo. Foi isso. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por ter compartilhado aqui tudo que Deus tem carregado, o que Deus tem proposto e confiado à vida de vocês, tá bom? Amém. A gente fica por aqui em mais um episódio aí do ShepaCast. E é isso. Valeu!